A colheita de soja em Mato Grosso está em colapso. Chuvas intensas registradas nas últimas semanas comprometem acesso às lavouras e causam compactação do solo. A AproSoja Mato Grosso emitiu alerta sobre impactos operacionais, físicos e de qualidade dos grãos. E os reflexos financeiros para os produtores são devastadores. Apenas 39,01% da área prevista havia sido colhida até 6 de fevereiro. Mas antes, quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. As chuvas acumuladas entre 80 mm e 150 mm em diversas regiões produtoras elevam a umidade e travam a operação de campo. Inscreva-se no AgroRadar Brasil e deixe seu like agora. Eu vou te mostrar como as chuvas intensas estão causando colapso na colheita de soja em Mato Grosso. Vou revelar os impactos na qualidade dos grãos e a pressão de pragas como percevejo e ferrugem asiática. E vou explicar como isso atrasa a janela ideal para o milho segunda safra. Você precisa entender essas conexões agora porque o prejuízo está aumentando a cada dia de chuva. A AproSoja Mato Grosso divulgou alerta sobre a situação crítica da colheita de soja na safra 2025-2026. O excesso de chuvas registradas nas últimas semanas compromete as operações e gera impactos operacionais, físicos e de qualidade dos grãos, com reflexos financeiros diretos para os produtores. De acordo com o IMEA, até 6 de fevereiro, apenas 39,01% da área prevista havia sido colhida no estado. É avanço de 14,04 pontos percentuais na semana anterior, mas muito abaixo do ideal para essa época do ano. E aqui está o problema. Embora tenha havido avanço na semana, as chuvas acumuladas entre 80 mm e 150 mm em diversas regiões produtoras elevaram a operacidade de campo. Operacidade é a capacidade de operar máquinas no campo. Quando o solo está encharcado, a operacidade cai drasticamente. Máquinas atolam, compactam o solo e danificam lavouras. É círculo vicioso. Precisa colher, mas não consegue entrar na lavoura. Lucas Coelho, presidente da AproSoja Mato Grosso, foi direto. Os volumes elevados de precipitações comprometem acessos às lavouras, causam compactação do solo, dificultam a operação de colheita e dificultam o acesso das máquinas às áreas. Além disso, podem causar perdas de qualidade dos grãos. Além do fenômeno operacional, o problema pode gerar perdas que devem resultar em uma colheita mais lenta em algumas regiões, impactando também a janela ideal para o milho segunda safra. E aqui está a conexão que fecha o primeiro ciclo de prejuízo. Colheita de soja atrasada significa plantio de milho, segunda safra atrasado. E milho plantado fora da janela ideal tem menor produtividade, maior risco climático e maior pressão de pragas. É efeito cascata. Problema na soja contamina o milho, e o produtor perde nas duas culturas. Diego Bertoli, diretor executivo da AproSoja, reforçou esse ponto. O déficit de produtividade, segundo ele, compromete o ritmo de todas as atividades. No médio e longo prazo, afeta a logística e organização financeira das propriedades, e aumenta a dificuldade de manter competitividade financeira. Agora vem o segundo ciclo de prejuízo, e esse é de qualidade e pragas. Outros pontos da situação incluem maior pressão de pragas e doenças nas áreas de ciclos mais tardios, como percevejo, mosca branca e ferrugem asiática. E essas falhas podem elevar ainda mais os custos de produção, que já estão pressionados pela valorização do dólar e preços baixos da soja no mercado físico real. É aperto financeiro de todos os lados ao mesmo tempo. Vamos entender o impacto técnico das chuvas na qualidade dos grãos. Quando a soja está madura e pronta para a colheita, mas o produtor não consegue colher por causa da chuva, o grão começa a se deteriorar na vagem. A umidade excessiva favorece germinação precoce, desenvolvimento de fungos e perda de vigor. O resultado são grãos ardidos, esverdeados ou mofados, que sofrem desconto brutal na hora da entrega. E tem outro problema técnico: o armazenamento correto. Diego Bertoli destacou que as chuvas dificultam o armazenamento nos padrões plenamente adequados. Segundo ele,
O cenário comprometido ritmo de colheita afeta indicadores no médio e longo prazo. A safra alongada compromete a organização financeira das propriedades e aumenta a dificuldade de manter competitividade financeira. É gestão impossível em cenário de chuva contínua. Sandro Brizzi, analista do IMEA, trouxe dados mais específicos sobre a situação no campo. Em relatório de visão, ele indica que a situação varia conforme a área e declara que cerca de 50% das áreas com maiores transtornos são atingidas pela chuva. E a produção do campo enfrenta dificuldade pela extensão. Ele afirma que desde o início da semana, estimativas não conseguem superar 40% de área efetivamente colhida. A colheita ocorre com grãos apresentando umidade próxima de 30%, o que também traz complicações. E aqui está o detalhe técnico que poucos estão conectando. Grão com 30% de umidade não pode ser armazenado diretamente. Precisa passar por secagem. E secagem custa caro, consome energia e gera mais um custo operacional. Em safra normal, o grão sai do campo com 14% a 18% de umidade. Vai direto para o silo. Mas com chuva constante, o grão sai com 25% a 30%. Precisa de secagem intensiva. E o produtor paga essa conta. Agora vem o impacto no milho segunda safra. O plantio do milho já alcançou mais de 25% da área prevista. Mas a AproSoja emite outro alerta. Atrasos na soja atrasam a janela ideal de safrinha, inclusive semanas além do período de colheita da soja. As projeções climáticas indicam que períodos chuvosos devem persistir, o que pode levar a condições inadequadas ao desenvolvimento de ciclo da segunda safra. Adiar a janela ideal de segunda safra exige ainda mais planejamento dos produtores. E aqui está a matemática cruel. Milho plantado até 20 de fevereiro tem potencial produtivo alto. Milho plantado entre 21 de fevereiro e 10 de março tem potencial médio. Milho plantado após 10 de março tem potencial baixo e risco climático alto. E estamos chegando em meados de fevereiro, com apenas 25% do milho plantado. E chuva travando a colheita da soja. É corrida contra o tempo. E o tempo está ganhando. Lucas Coelho destacou que a compactação do solo é outro problema grave. Quando máquinas pesadas entram em solo encharcado, compactam as camadas superficiais. E isso reduz a infiltração de água, reduz a aeração e prejudica o desenvolvimento radicular das próximas culturas. É dano que persiste por anos, não é só perda da safra atual, é degradação do solo para safras futuras. E tem um impacto nas estradas e logística. Chuvas intensas danificam estradas vicinais, dificultam o transporte de insumos e dificultam o escoamento da produção. Caminhões atolam, pontes ficam interditadas e o custo do frete explode, porque aumenta o tempo de viagem, aumenta o risco de perdas e reduz a oferta de transporte disponível. É logística travada por causa do clima. Agora eu vou conectar todos os pontos para te mostrar o tamanho do problema. Você tem chuvas entre 80 mm e 150 mm em diversas regiões. Isso trava a colheita em 61% da área ainda não colhida. Os grãos que estão sendo colhidos vêm com 30% de umidade. Precisam de secagem, cara. As máquinas compactam o solo encharcado e geram dano para safras futuras. A pressão de pragas aumenta. Percevejo, mosca branca e ferrugem explodem. Os custos de defensivos sobem. E a janela do milho segunda safra está se fechando rapidamente. E do lado financeiro, o cenário é ainda pior. Os preços da soja estão baixos no mercado físico. O dólar valorizou. Mas isso não compensa, porque o custo de produção subiu mais. O produtor está colhendo grãos de qualidade inferior, levando desconto na entrega, pagando secagem, pagando mais defensivos e perdendo a janela ideal do milho. É aperto financeiro total, margem desaparecendo. Diego Bertoli foi claro ao falar da dificuldade de manter competitividade financeira. Em ano de preços baixos e custos altos, qualquer problema operacional vira catástrofe. E chuva contínua é problema operacional máximo, porque paralisa tudo. E cada dia de chuva é dia de prejuízo acumulado. Grão se deteriorando. Janela do milho se fechando. E custo aumentando. Sandro Brizzi destacou que a situação varia conforme a área, mas cerca de 50% das áreas enfrentam maiores transtornos. Isso significa que metade da produção de Mato Grosso está sob pressão severa. E Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. Quando Mato Grosso sofre, o Brasil inteiro sente, porque reduz a oferta nacional, pressiona a logística e impacta as exportações. E aqui está a previsão que ninguém quer ouvir. As projeções climáticas indicam que períodos chuvosos devem persistir.
não tem previsão de janela de tempo seco prolongada. Isso significa que a situação pode piorar antes de melhorar. E quanto mais atrasa a colheita, maior o prejuízo acumulado. É corrida contra o calendário e contra o clima. E por enquanto, o produtor está perdendo. Eu quero saber de você. Você está enfrentando problemas de chuva na sua região? Conseguiu colher ou está travado no campo? Quanto de umidade seus grãos estão saindo? Deixa nos comentários sua situação. Vamos trocar informação, porque informação de qualidade ajuda a tomar decisão melhor em cenário de crise climática. O que fica absolutamente claro neste domingo, 9 de fevereiro de 2026, é que a colheita de soja em Mato Grosso está em colapso por causa das chuvas intensas. Apenas 39% da área foi colhida até agora. Chuvas entre 80 milímetros e 150 milímetros travam operações. Grãos saem com 30% de umidade. Pressão de pragas explode. E a janela do milho segunda safra está se fechando. Gestão profissional e informação de qualidade são as únicas defesas. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Chuvas castigam Mato Grosso. Colheita de soja em colapso. E prejuízo aumentando a cada dia. Informação de qualidade é sua única proteção. Até a próxima análise.